O seu Antônio nos conta que foi num domingo de junho de 2020 que começou a sentir calafrios pelo corpo. No dia seguinte, com uma febre intensa, procurou atendimento no Hospital Eurico Dutra, onde foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ser internado. Diz que jamais vai esquecer as cenas que viu e o medo da morte. Foi uma experiência muito horrível. As pessoas passando mal. No dia que eu cheguei no hospital, tinha um rapaz lá de 28 anos. Entendeu? Eu já estava numa cadeira de rodas, já tinha sido encaminhado, mas ele estava em pé, se agarrando nas paredes, entendeu? De cansaço, entendeu? Muito mal, muito mal. Aquilo ali, quando eu cheguei, eu achei que eu ia entrar lá, mas eu não iria sair de lá. Era muita gente, fiquei 14 dias internados. Depois eu soube que minha mulher também tinha ficado internada lá junto comigo. Entendeu? O quarto tinha muita gente, houve óbito, teve pessoas que faleceram e a gente ali naquele coisa ali. E o sofrimento muito grande. A Covid-19 trouxe complicações na saúde do seu Antônio. Sofreu um AVC, teve trombose, além de problemas de visão e memória. Atualmente convive com as sequelas da doença, mas não perde a esperança. Eu passei a tomar 7 tipos de medicamento. Há 2 meses atrás, entendeu? Eu fui para Goiânia, porque eu faço tratamento lá em Goiânia e em Brasília. E eu estou muito bem hoje, não sinto quase nada, mas eu achei que com os números que estavam, o médico pediu uma série de exames, entendeu? E eu estava com os números bem, a diabetes controlada, a pressão, a trombose e tudo. Eu fui para Goiânia achando que ia diminuir uns 2, 3 medicamentos. Mas eu chegando lá, eu tive uma surpresa, o médico olhou tudo, e aí falou, tudo bem. Eu falei, não, tudo bem não, doutor. E esses medicamentos que eu estou tomando, como vai ficar? Ele falou, não. Você vai ter uma surpresa, você vai tomar mais um medicamento. Porque você está com esses números assim, porque você está tomando o medicamento. Na hora que você parar de tomar o medicamento, tudo volta ao, entendeu? Ao que era antes, esses problemas que você teve, entendeu? Então, arriscado ter uma trombose, entendeu? E você tem que tomar. Decepção muito grande você tem que tomar, mas eu estou fazendo o tratamento corretamente. Qual é o seu sentimento hoje em dia? É um sentimento muito, muito bom, entendeu? A gente está vivo, tanta gente que morreu, e a gente ter passado por isso e está aqui agora, né, dando uma entrevista. Outro sobrevivente de complicações da Covid-19 é o Maurício, que testou positivo em junho de 2021. Ele diz que na época não havia tomado nenhuma dose da vacina e o quadro clínico rapidamente se agravou. Eu estava em Santa Rita de Cássia quando eu tive o diagnóstico, né, que eu fiz o teste da Covid. Em seguida eu me desloquei para cá, para Barreiras, né, para ver se eu tinha um atendimento mais, né, um atendimento melhor aqui na cidade, por ter mais recursos, né, de medicina. Inclusive eu fiquei no home care, aqui na casa de um parente nosso, eu fiquei em home care, mas meu quadro foi evoluindo muito rápido. E o próprio pessoal do home care falou, não, você vai agora para o Eurico Dutra, que é o hospital referência de Covid. Cheguei no hospital Eurico Dutra, tentaram melhorar minha saturação, mas ela estava caindo muito minha saturação e eu tive que ser entubado. Logo em seguida eu fui para o HO, foi recomendado que eu fosse para HO, para UTI Covid. O trajeto do Eurico Dutra para o HO é 1,5 km mais ou menos, né? E minha mãe e minha esposa tiveram que assinar um termo de responsabilidade porque o motorista estava com receio de eu falecer no meio do caminho. Você vê a gravidade que chegou a minha situação. Chegando lá no HO, realmente eu fiquei muito mal, tanto que eu tive uma parada cardiorrespiratória de 6 minutos. Eu fiquei 6 minutos morto, né? Mas os médicos, graças a Deus, conseguiram me reanimar a tempo, né? E conseguiram me manter vivo até eu conseguir uma ECMO, que é o pulmão artificial. Trouxeram de Brasília para nós numa aeronave. Foi implantado o ECMO em mim dentro do Hospital do Oeste, o HO. E a gente conseguiu o transporte da UTI aérea para Brasília e eu fiquei no DEFSTAR mais 31 dias em coma. Logo em seguida, eu fui fazer todos os tratamentos de fisioterapia, porque eu fiquei muito tempo parado e fiquei tetraplégico. Mas graças a Deus, hoje eu estou recuperado, né? Segundo Maurício, a dedicação dos médicos foi fundamental na recuperação dele. Por isso, tem uma gratidão inestimável por esses profissionais. A gratidão é total, né? Tanto que um ano após minha parada cardíaca aqui no Hospital do Oeste,
uma coisa veio dentro de mim. Quando completou 1 ano, eu estava em Santa Rita de Cássia, num domingo, eu falei assim, eu vou lá agradecer. Minha esposa falou assim, mas você vai sair daqui, vai lá para HO? Vou sair e vou para lá. Peguei o carro e fui. Você quer ir comigo? Ela, vou com você. Aí fomos até o HO. Quando cheguei a assistente social falou, não, mas a equipe já foi desfeita a equipe da Covid e os plantões variam muito, provavelmente não vai ter ninguém aqui. Você vai naquela caixinha e coloca um recado que vai ser lido na próxima reunião. Eu falei, tá bom, assim eu fui na caixinha, escrevi. Depois que eu escrevi, eu acho que a assistente social se comoveu e falou, não, Maurício, vem cá. E foi pesquisar no computador. Curiosamente, estavam todos os médicos que trabalharam na minha reanimação, quando eu tive essa PCR de 6 minutos. E eles desceram, quando ouviram o meu nome, quando a assistente social falou, não, é Maurício Guedes, não, eu sei quem é, vou descer aí agora. Aí desceram todos e foi um momento de emoção, né? Inclusive, logo depois chegou também a doutora Graça, vereadora, apareceu lá, me abraçou, porque o filho dela foi que me atendeu primeiro no Eurico Dutra, antes de ir para o HO. E ele estava como diretor do hospital, né? E foi um momento assim de muita alegria, de confraternização. Inclusive eu fui lá num evento do fechamento da UTI Covid, eu fui convidado também para fazer essa homenagem aos profissionais, né? E esses profissionais merecem todo o nosso apoio, nosso carinho, porque realmente é uma batalha difícil. E nessa época da pandemia, então, eles se doaram muito, ficando longe até da própria família, né, dos seus amigos e assim, para poder salvar a vida de outras pessoas. E eu sou muito grato, por toda a minha vida serei grato a esses profissionais. O seu Antônio também reconhece o empenho dos médicos. Muito importante. Quando eu cheguei no hospital lá, devia ter mais ou menos umas 40 pessoas na recepção. Eu cheguei num estado muito grave lá, entendeu? Eu fui um dos primeiros a ser colocado, entendeu, para dentro. Fiquei internado durante 14 dias. O atendimento muito bom. Eu não esperava que no hospital, com a fama que tinha, né, esses hospitais aqui de Barreiras, que o tratamento era muito bom. E o humano lá é que é o bom mesmo, é o pessoal te tratando lá, os agradecimentos, tudo. Eu agradeço muito, muito, muito aos médicos de Barreiras, as enfermeiras, as recepcionistas, a todo mundo. Foi muito bom o atendimento. Hoje eu valorizo muito. As histórias do seu Antônio e do Maurício são alguns exemplos de vitória em uma pandemia que mudou a história recente da humanidade. A Covid-19 transformou o cotidiano de todos, sem distinção de classe social, credos religiosos ou grupos étnicos. Nesse contexto, os médicos desempenharam um papel fundamental. Desde o início estiveram na linha de frente, enfrentando inúmeros desafios. Por isso, nessa reportagem que comemora o Dia do Médico, trazemos o depoimento de profissionais de Barreiras que, durante a crise global, precisaram ultrapassar os próprios limites para cumprirem uma missão: se dedicar incansavelmente ao cuidado das pessoas afetadas pelo vírus. É histórico. Na verdade, o que aconteceu, a partir de agora, faz parte da história, como todos os grandes eventos para trás. E não acreditava que iria ser tão grande desse jeito. Eu acreditava que ia ter um impacto populacional, mundial, mas não tão grande desse jeito. E acho que naquele primeiro momento a ideia era ir pra frente e combater, era fazer meu ofício de médico, né? Numa situação de pandemia, onde meus pais não viveram isso, meus avós não viveram isso, quem viveu isso foi meus bisavós lá atrás, na gripe espanhola. Ninguém mais viveu isso. Então acho que o papel de médico nos obrigava a deixar um pouco nossa especialidade de lado e realmente ir lá pra frente para tentar combater algo que a gente não tinha noção, muito menos quando iria acabar, né? O problema é que não foi uma semana, não foi um mês, acabou sendo aí 3 anos de pandemia quase. Nesse período, quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou no dia a dia, mesmo nessa linha de frente? Olha, dá pra fazer um livro. Eu acho que o inicial era, o mundo não estava preparado para isso. Aquela velha história da gente foi pego de calça curta, calça baixa. A gente não estava preparado para uma situação de pandemia, uma coisa que deveríamos estar preparados, os governos deveriam estar preparados. Então, faltava medicamento, faltava material, faltava respirador. Isso não é aqui, é no mundo inteiro, né? Faltava insumo, né? Faltava material para fazer material médico. Então, era uma coisa lá na pré-produção. Então, realmente foi complexo o combate. Na época, eu era coordenadora da emergência do Hospital do Oeste, da nossa referência, e plantonista também.
E quando começou essa pandemia, a direção organizou esses leitos, ficou responsável por isso e me chamou para tomar frente disso junto com eles, né? Organizar a escala, os médicos e tudo. Inicialmente nós começamos com 5 leitos de UTI, né? E quando a pandemia realmente foi chegando, os pacientes foram chegando, a gente começou a expandir isso, né? 10 leitos, 20 leitos e chegamos até 40 leitos de UTI, né? Na época eu saí da coordenação da emergência e assumi só a coordenação da unidade Covid, né? Nossas dificuldades na época, de primeiro, todo o medo que tínhamos, né? Porque a gente não sabia com o que estava lidando, era uma coisa nova para o mundo, né? Era uma pandemia nova, todo mundo aprendendo junto com o paciente, com estudos novos. Então, assim, era muito difícil, é difícil a gente lidar com coisa que a gente não conhece. Então, assusta, dá medo, não só para os pacientes, mas para nós também da área da saúde, né? Todo mundo. Outra dificuldade que tínhamos é porque teve um crescimento rápido do número de leitos. Então, conseguir profissionais de saúde para trabalhar junto. Então, conseguir médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Enfim, todo mundo da área de saúde para poder trabalhar junto foram dificuldades que tivemos. E, assim, todo mundo sabe que era isolamento, tinha todo mundo ficar em casa e a gente que acabava não ficando em casa, né? A gente se doou completamente para ficar lá, para cuidar dos outros, para cuidar da família dos outros e acabava nos distanciando da nossa família, né? Porque tínhamos medo também de levar isso para casa. Para os profissionais da saúde, as dificuldades e os desafios precisaram ser combatidos com coragem e sensibilidade. O momento mais difícil, eu acredito que foi o pico da pandemia, quando realmente a gente tinha 40 leitos, os 40 leitos lotados. Existiam muitos pacientes que precisavam vir e a gente não conseguia trazê-los, né? E, assim, eu sou da região, eu sou daqui, né, da região. E quando começavam a chegar pacientes que a gente conhecia, né? Parentes, amigos, né? Conhecidos. E isso tudo trazia medo pra gente. E quando os próprios colegas adoeciam também, não podiam trabalhar, a gente tinha que cobrir escala. Então foi uma jornada exaustiva, porque a gente tinha que cobrir isso e não podia deixar de atender e cuidar dos outros pacientes. Então, acho que juntou tudo. É difícil explicar em palavras, assim, tudo que a gente viveu ali dentro, né? De pacientes desconhecidos que a gente, né, pegava apego, e dos próprios parentes e familiares e conhecidos que acabavam indo para lá também. Esse enfrentamento foi muito complexo. Perda de muitos familiares, de colegas, de pessoas próximas, associadas à necessidade de ter que estar lá na frente, né? A gente não estava lidando mais com as doenças aqui do consultório. Naquele momento a gente estava lidando com o mal que estava matando as pessoas próximas da gente. E às vezes quem está do outro lado não entende isso, né? Mas quem está do lado de cá fica vendo aquele terror o dia todo, a coisa pega de uma forma um pouco diferente. Pois é, e nesse momento, ao passo que o senhor via tudo isso acontecendo, acabou também sofrendo e tendo uma perda na sua vida. Como foi essa situação? Olha, não foi digamos assim, a gente teve uma perda, a maior perda, inúmeras perdas menores pra gente, né? Eu sempre aprendi como médico a ver o paciente de uma forma que você saiba que o paciente é sempre o amor da vida de alguém, né? Então não foi só meu pai que o fato que a gente perdeu. Cada perda da gente era uma dor absurda. A gente perdeu pessoas, pacientes que a gente considerava tio, tia, próximos a gente. Então foi um período muito difícil. E eu acho que o do meu pai foi o maior período de resiliência da minha vida. Porque foi no começo da primeira onda, onde a gente estava lá combatendo e acabou que a gente parou esse combate porque a gente ficou doente. E em sequência ele acabou indo mal, indo para UTI. E eu lembro quando ele faleceu, eu já estava descrente da medicina, sendo bem sincero. Tipo, como é que eu não dei conta de salvar meu pai? E veio o pedido de minha mãe. Minha mãe chegou e falou: olha, tudo bem que vocês estão chorando, mas
o povo está morrendo. E o povo precisa que vocês voltem, né? E naquele momento, acho que eu e meu irmão que estavam mais de frente, a gente falou, tá. Então foi um momento que a gente voltou. Eu falo que eu não tive tempo de ter meu luto, não tive tempo de chorar a morte de meu pai. 2 dias depois eu já estava de volta ao combate, porque eu sei que existe uma necessidade mundial de salvar pessoas. E se você quer salvar o seu mundo, você começa pela sua rua, pelo seu bairro. Então é a nossa história. A gente engoliu o choro e voltou para dentro do hospital para poder dar o nosso melhor para tentar salvar outras vidas. A pandemia deixou grandes lições para o mundo. Ensinou a valorizar as relações humanas, agir com solidariedade e enfrentar desafios inesperados. Não adianta a gente ser uma pessoa egoísta e sozinha, porque a gente vai precisar dos outros. Então, tenha empatia, busque sua saúde mental antes do seu trabalho enlouquecido, né? E que, infelizmente, cada um tem sua hora, né? Infelizmente, às vezes, quando chega a hora da gente, a gente não escolhe muito. Então, até chegar essa hora, que você tente ser feliz o máximo possível, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A grande lição é que realmente a gente tá aqui por um momento, né? A gente tá aqui, nós somos instantes, nós estamos, né? Então, acredito que dar o nosso melhor foi o que eu realmente aprendi nisso, que a gente consegue ir muito mais além do que a gente acha que pode, a gente tem força para conseguir o que a gente acha que tem que ser feito, e que a vida é um instante mesmo, a gente tem que aproveitar isso, aproveitar a nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos, né? Deixar todo mundo próximo e mostrar que a gente está aqui, que a gente gosta, que a gente ama, e não deixar isso passar, porque a gente não sabe, amanhã talvez não dê tempo mais, né? Não seja tarde para isso.